Oi gente, tudo bom? No último vídeo eu compartilhei aqui com vocês um pouco sobre a minha trajetória profissional e as reflexões e decisões que eu fui tendo nesse caminho. E hoje eu vou mostrar um pouco de como é o meu dia a dia atualmente. E como eu ainda tenho alguns clientes da minha empresa que atendo, antes de ir ao trabalho, saindo do expediente e em finais de semana normalmente eu me dedico a essas entregas para cumprir com todos os prazos combinados. No vídeo vocês estão vendo um trabalho que uma cliente fechou de várias ilustrações que ela queria pro casamento dela. E caso eu ainda não tenha explicado direito isso, eu não estou mais atendendo o desenvolvimento de identidades visuais pela minha empresa, apenas ilustrações personalizadas. Eu sei que pode ficar um pouco confuso para algumas pessoas, mas eu vou explicar aqui para vocês a diferença de cada um. Basicamente, em projetos de identidade visual, a designer ou um estúdio de design normalmente faz um estudo complexo com base nas respostas apresentadas no briefing e pesquisas feitas com o cliente. Claro que isso pode mudar, né, esse processo, a depender de com quem você está falando, qual estúdio você está contratando, mas é a partir disso que esse estúdio, esse designer consegue propor elementos visuais, estilos de monograma, logotipo, tipografias e texturas que vão ajudar a traduzir aquilo que você, como cliente, gostaria. E dentro dessa identidade podem conter ilustrações ou não. E se houver, o estilo de ilustração ele vai ser definido ao longo desse estudo para ajudar a traduzir a melhor forma aquilo que você gostaria. E em contrapartida, um projeto de ilustração personalizada, comigo pelo menos, se baseia muito mais em entender o que o cliente deseja ilustrar e o estilo que procura. Claro, dentro do que eu consigo produzir. Eu não sou também uma inteligência artificial que consegue fazer qualquer coisa, né? Mas brincadeiras à parte, esse processo costuma ser bem mais objetivo, apesar de ainda assim levar tempo, porque um projeto de ilustração também necessita de um processo de desenvolvimento, mas ele é diferente de um desenvolvimento de identidade visual. Mas enfim, eu espero que tenha ficado clara a diferença, mas se ainda tiver dúvidas, pode deixar nos comentários que eu respondo vocês, tá bem? Quem fez a nossa papelaria, a gente foi a Magema, que ela é inscrita aqui no canal, inclusive. E aí, ó, a gente escreveu um bilhetinho para cada convidado. Essas ilustrações eu que fiz. Então a Magia, ela fez toda a papelaria em si, né, cuidou do processo e tal, e fez a identidade visual. E aí eu meio que desenhei em cima da ideia dela. A Olivinha, que é do meio. Não aguento, sempre que eu vejo esse vídeo da Nanats, do Lusca, do casamento deles, fico muito emocionada. Quando eu fiz, né, a papelaria deles, também foi meio que o começo de tudo, assim, digamos, porque eu já trabalhava com parte de casamento. Eu comecei a trabalhar com casamento, na real, em 2021, final de 2021. Foram as primeiras experiências que eu tive. E aí, esse momento, né, em 2021, eu tava ainda mais voltado pra ilustração do que olhando pra parte de casamento. E acabou rolando oportunidades de eu desenvolver ilustrações personalizadas para essa área, e aí foi crescendo e tudo mais, só que tinham coisas que eu sentia falta no desenvolvimento artístico, em questão de processo no meu dia a dia, que era exatamente o que eu aprendi na minha faculdade de moda. Na faculdade de moda, a gente passa por um processo dentro do projeto de moda, que é entender como que a gente vai desenvolver uma coleção, para fazer essa coleção ter coerência, seja uma coerência não só visual, mas estética, mas sobre o que aquela coleção fala, enfim. Eu senti a falta disso, de entender qual que então vai ser o tema do meu projeto aqui que eu vou desenvolver. O que aquilo deve comunicar? Esta é a palavra, a frase-chave, digamos assim. O que aquela coleção deve comunicar? Quais são as cores que a gente vai usar? Qual que vai ser a estética? Enfim, todos esses detalhes. Eu queria incorporar isso no meu trabalho de alguma forma, então comecei a entrar nessa parte de identidade visual, sem, nesse primeiro momento, conhecer muito bem, de fato, do que é um processo de identidade visual, porque eu sou formada em moda e tá lá do lado, né, da área de design, mas não é a mesma coisa. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que tem um processo também de identidade visual, de criação, muito voltado principalmente para marca, mas eu tava fazendo isso para casamento. Então eu fui lá colocando, né, como eu achava que devia ser, enquanto eu ia tendo minhas experiências, fui trabalhar num escritório que cuidava só de criação de papelaria de casamento, aprendi muita coisa, principalmente em relação a papéis, quais que são os papéis que são usados normalmente, por que eles são usados, quais que são os detalhes. Aí nisso eu fui sempre trazendo alguma relação com essa parte de moda. Eu fui colocando ali meu olhar e ao mesmo tempo estava fazendo alguns conteúdos mostrando as coisas que eu fazia, né? Então, no meu perfil, que na época era o magema.br, mas hoje é só o Magema Atelier, eu fui mostrando de como que eu faria papelaria de tal pessoa, como que eu faria identidade do casamento da Nanette Zelusca. Esse foi praticamente o único que eu fiz. Aí eu fiz e pensei lá como que eu achava que poderia ser, acompanhando a Nanette Zelusca, que eu sou super fã, amo todo o conteúdo deles, então tipo, como é que eu ia idealizar então esse momento deles? Aí eu fiz, eles viram, e aí eu fiquei,
Fiquei muito em choque quando eles me mandaram mensagem, quando a Nanatsu viu e me mandou, ok. Gente, não sabia reagir. Até hoje, se eles vierem falar comigo, eu fico muito nervosa, gente, não consigo. Foi um momento muito legal e a gente teve todo o processo, então a gente teve lá as ideias do que fazer, a gente viu os esboços juntos, mas quem finalizava era sempre a Nanatsu, ela que colocava sempre o traço dela, o jeitinho dela, que é super lindo, maravilhoso, a gente ama, eu amo. E aí eu fui trazendo mais as indicações, principalmente da parte de produção, que eu já estava também acostumada, entendia como é que funcionava. E uma curiosidade para vocês, teve papel especial feito exclusivamente para eles, tá? Então, o papel que foi utilizado principalmente no envelope do convite é um papel super especial. Então, foi super bacana ter passado por esse processo. Fiquei muito feliz que eles gostaram. Ah, eu amo tanto rever esses vídeos, porque assim, já faz um tempão que isso aconteceu. Muita coisa mudou desde então. É muito gostoso ver. Tem gente que vem até hoje vir falar comigo, pra falar que, eu vim pela Nanats porque eu amei o seu trabalho. Eu fico muito feliz. Eu não poderia deixar de vir contar pra vocês um pouco como que foi essa minha experiência com o casamento da Nanats, porque foi realmente um divisor de águas pra mim, abriu muitas portas. Eu fico muito, muito, muito agradecida por, assim, todo o carinho deles. Eles são pessoas que, do jeitinho que vocês veem eles lá, eles são realmente daquele jeito. Então, o contato que eu tive com eles foi super bacana. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, coisas que vocês queiram trocar, fique à vontade para colocar aqui, me chamar no Instagram, enfim, a gente vai se falando, tá bom? Um beijo e até mais.